Olá, acabamos de sair de uma mesa redonda sobre doença hepática gordurosa metabólica aqui do 4º Congresso Paulista. Eu estou aqui com a professora doutora Cláudia de Oliveira, que fez uma palestra brilhante sobre os biomarcadores, marcadores genéticos. Eu quero fazer uma pergunta de como que a gente atua com relação a esses biomarcadores na prática clínica. Olá, Rosamar, é um prazer estar aqui nesse congresso brilhante. Na verdade, atualmente a gente usa os biomarcadores para predizer o grau de fibrose ou de progressão, o risco que esse indivíduo tem para desenvolver fibrose e cirrose. Ainda está no início, então nós não temos isso na prática clínica, mas tanto o polimorfismo do PNPLA3 como os microRNAs são marcadores que futuramente a gente poderá usar na prática clínica para avaliar desfechos, né? Então, qual é o risco desse paciente progredir para fibrose, qual é o risco dele desenvolver hepatocarcinoma, ou qual é o risco de melhora, por exemplo, dos microRNAs com algum tratamento. Então, nós estamos ainda no início, mas futuramente a medicina de precisão será muito importante no diagnóstico e tratamento da doença hepática gordurosa. Então, isso é muito interessante porque nós ainda não temos na prática clínica, mas futuramente isso pode incorporar junto com os métodos não invasivos e isso definir melhor como que a gente vai conduzir o tratamento dos pacientes. Seria isso, doutora Cláudia? Isso, mas aí eu quero perguntar da sua aula, que foi maravilhosa, quando então atualmente indicar biópsia hepática? Então, quando a gente vai falar sobre biópsia hepática nessa doença, a gente tem que pensar que é uma doença com uma prevalência muito elevada na população geral, chega aí 25% a 30%. Essa prevalência aumenta na população de pessoas com diabetes, chegando a 75% e quase universal nos pacientes com obesidade. E uma outra questão que a gente tem que avaliar, que apesar da prevalência ser elevada na população geral, são poucos os pacientes que vão desenvolver uma fibrose significativa, avançada, que são os pacientes que vão precisar de um tratamento mais específico. Por exemplo, na população de pacientes com diabetes, a prevalência da fibrose nessa população avançada chega a 20%. Então, a gente consegue diminuir muito a necessidade de indicar biópsia hepática, porque com os métodos não invasivos, tanto os marcadores sérios como o FIB4, que são métodos fáceis da gente calcular, disponível pela web ou pelo smartphone, junto com os métodos de elastografia hepática e principalmente a elastografia transitória, que a gente tem mais dados que os algoritmos das sociedades têm indicado. O primeiro passo, o FIB4, a elastografia hepática, e aí a gente vai restringir o universo de pessoas que não vão precisar de fazer a biópsia e até o momento os guidelines ainda recomendam a biópsia hepática, como o FDA também ainda recomenda nos clinical trials, porque a gente ainda não tem drogas específicas para atuar na doença hepática. O que nós temos ainda é off-label, tanto pioglitazona como vitamina E, são medicações que têm seus efeitos colaterais, então a gente tem que pensar em relação ao tempo de uso, em relação ao segmento, mas na prática clínica, na vida real, às vezes é muito difícil a questão da biópsia hepática por aceitação do paciente. E eu acredito que futuramente, surgindo novas medicações, a gente tem também combinação dos métodos não invasivos, cada vez mais a gente vai precisar de menos biópsia hepática. Ok, agradeço aí as explicações e agradeço o convite por estar aqui, você que é vice-presidente da Sociedade Paulista de Fígado. Muito bom, e vamos voltar para o nosso congresso. Isso.